Saudações fraternais, filhos de Sofia. O projeto Sabedoria Arcana é uma iniciativa que visa a expansão da consciência através de podcasts e livros. O objetivo é compartilhar conhecimentos e experiências que possam inspirar ao buscador, para que o projeto possa continuar produzindo conteúdos de qualidade e alcançar cada vez mais pessoas. É necessário contar com a colaboração financeira dos ouvintes e leitores que se identificam com a proposta e valorizam o trabalho realizado. A sua contribuição é muito importante para a manutenção de equipamentos e despesas do projeto, como hospedagem de nosso site, edição, divulgação, entre outras. Você pode colaborar com o projeto Sabedoria Arcana, através do QR Code que está à direita do vídeo ou com a nossa chave Pix, que está na descrição do mesmo, doando qualquer quantia. O selo Sabedoria Arcana tem a honra de apresentar A gente queria aproveitar aqui para fazer uma saudação especial à nossa equipe da Sabedoria Arcana. A gente não gosta muito de ficar falando da gente não, mas não poderia deixar de fazer aqui um agradecimento pelo belo trabalho, pelo apoio que o Rodrigo Rangel faz com a edição dos nossos podcasts em áudio. O Lucas Gabriel está sempre fazendo a divulgação nas redes sociais e fazendo a edição dos nossos vídeos. O Pablo já está aqui com a gente há um tempão, né? E este que vos fala, o Adílio, desde o início lá do projeto. E, claro, o Fernando Gralha, né? O Fernando Gralha está sempre ajudando a gente com os sites, as postagens, enfim. Uma saudação arcana, ou muitas saudações arcanas a essa equipe maravilhosa da Sabedoria Arcana. Aí a gente aproveita também para deixar aqui um recado para um projeto aí de um outro estado, não muito distante daqui, que está sempre copiando nossos assuntos e convidando os nossos convidados para participar do projeto. Continue assim. Ficamos felizes que o projeto esteja nos escutando, né, esteja prestando atenção no que a gente faz, o que mostra que temos um bom trabalho, né, porque atingimos até aqueles que não aparecem ou que talvez até não gostem do nosso trabalho. Mas é isso, continue convidando os nossos convidados, continue copiando muitas das nossas pautas. O importante é levar informação de maneira fidedigna. Eu diria, esse projeto é um projeto complicado, nessa parte do fidedigna eu já tenho alguma dúvida, mas isso cabe aos ouvintes fazer o filtro. Olá a todos, saudações fraternais, saudações arcanas, iniciando mais um episódio do nosso podcast Sabedoria Arcana, hoje com nossos queridos companheiros do projeto, nossos irmãos de ideal, Adílio Jorge Marques e Renato Dantas Júnior. Iremos abordar dois personagens que, se não são tão conhecidos quanto deviam, isso não tem a ver com o que eles deixaram de realizar, mas sim porque no Brasil temos ainda o mau costume de não valorizarmos o que é feito em terra brasileira, de modo que nós aqui na Sabedoria Arcana vamos um pouco na contramão disso, assim como vamos na contramão de muita coisa que está acontecendo hoje. Lembrando que, mais uma vez, que tudo que nós dissemos aqui, tudo que nós viermos a dizer, elas representam a livre expressão do jornal Sabedoria Arcana. Ela, por princípio, não toma partido de nenhuma fraternidade, sociedade esotérica ou mesmo confissão religiosa. Dito esse longo introito, sem mais delongas, só alguns lembretes. Não deixem de nos acompanhar em nossas redes sociais. Instagram Sabedoria Arcana, @Sabedoria Arcana. Facebook Sabedoria Arcana. Nós temos um canal no YouTube, Sabedoria Arcana. E o nosso site, www.sabedoriaarcana.com.br. Passando, então, a palavra ao nosso companheiro Adílio para suas considerações iniciais e depois ao nosso companheiro Renato para que possamos iniciar mais um episódio desse podcast.
Olá a todos, Renato. O Renato Dantas, é um prazer enorme mais uma vez estarmos aqui com ele. Pablo está sempre aqui com a gente também. O Renato, que contribuiu bastante já com 2 outros podcasts que trouxeram muitas informações, né, sobre a obiose, sobre a música. E hoje nós vamos aqui, agradecendo, como eu disse, a presença dele, falar de 2 personagens muito importantes para a questão mística esotérica do Brasil e que atravessa várias outras ordens, que são o Dário Veloso e o Francisco Valdomiro Lores. Talvez em algumas regiões do Brasil um ou outro nome seja mais conhecido, porém ambos foram muito importantes. A gente vai tentar aqui, não somos especialistas, né, na biografia de nenhum dos dois, mas certamente os caminhos que eles tomaram nos são caros em algum momento, né? Seja pelo martinismo, pela eubiose, pela teosofia, pela maçonaria e etc. O próprio estudo do neopitagorismo. Então, vou passar a palavra aqui ao nosso querido irmão Renato Dantas, que pode se apresentar e trazer aí para a gente já algumas considerações, já que a gente vai começar pelo Dário Veloso, né? Temos 2 personagens, mas a gente resolveu ali dividir para... Em algum momento, essas histórias vão se embaraçar um pouquinho, mas vamos começar depois pelo Dário Veloso. É contigo, Renato. Bom, olá a todos, muito obrigado pelo convite, é uma satisfação poder dividir, né, algumas pesquisas, né, embora ainda um tanto elementares, como o Adílio disse, não somos especialistas na história desses 2 personagens, porém eles são, assim, injustiçados de certa forma na história do esoterismo e do ocultismo brasileiro. Mas foram grandes semeadores, né? Muito do que está aí passou pela mão desses 2, né? Eu diria são 4, né? Hoje nós selecionamos 2, que é o Dario Veloso e o Francisco Valdomiro Lores. Eu acrescentaria a essa lista, né, que são mais ou menos contemporâneos, que é o Antônio Olímpio Rodrigues e José Henrique de Souza. Eu fiz um pequeno apanhado de datas aqui. No nascimento deles tem uma diferença apenas de 14 anos entre o primeiro e o último. Mas esses 4 vão fundamentar muito da história do esoterismo e do ocultismo no Brasil, né? E seus discípulos vão espalhar aí pelo Brasil muitas sementes. Então, a gente vai começar com o Dario Veloso, que é, acho que, o mais injustiçado. Eu mesmo, já com muitos anos de estudo, me surpreendi quando eu vi a história desse personagem, que realmente é injustiçado, né? Ele foi o primeiro a formar um grupo de estudos esotéricos aqui no Brasil, né? E ele se encontrou ali no Sul, né? E fundou ali o Instituto Neopitagórico, que atua até hoje, né? Mas ele teve aí várias filiações a várias ordens e foi um grande intelectual. Esses nomes são realmente importantes. Eu acho, já fica até uma sugestão para a gente ser justo e tentar, numa outra gravação, falar dos outros 2, que são fundamentais. Eu acho que até José Henrique de Souza você deve conhecer um pouquinho mais, por motivos óbvios, né, da obiose. Mas eu concordo contigo. Eles são nomes fundamentais para o que a gente viveu ao longo do século XX, o que nós herdamos, estudamos e ainda temos como herança, e quase não se fala deles, né? Então, o objetivo aqui da Sabedoria Arcana, hoje, para não ficar extenso demais, trazer esses 2 primeiros nomes, né? Talvez o Dário Persiano de Castro Veloso, né, que é o nome completo. Sim. Talvez seja o mais velho, né? Ele é de 1869, eu acredito que seja o mais velho ou um dos. É o mais velho, sim. E um personagem importante. Bom, nesse sentido, Renato, uma pergunta que você já até inicia a resposta, mas aí para o nosso público, né, para a gente ter isso mais detalhado, o que você poderia dizer a respeito de dados biográficos, o contexto em que o Dário vem a atuar no Brasil? O que você teria a dizer para nós? E basicamente, né, e acho que isso está relacionado, sem dúvida, essa trajetória iniciática que ele
que ele vai percorrendo ao longo do tempo. Então, queremos ouvir um pouco esse teu comentário sobre esses aspectos. Então, meus queridos, ele começa a vida dentro da iniciação dele na maçonaria, né? E ali nos meios maçônicos, ele interessado pelo ele acaba descobrindo, né, que existiam outras linhas afora a maçônica e se interessa por aprender e estudá-las, né? Ele forma um grupo, né? Ele vai dar esse nome a vários grupos que ele vem a formar depois, que se chama Luz Invisível. Ele convidou alguns irmãos da maçonaria para formar um centro de estudos esotéricos, chamado Luz Invisível, em 1900. E ele convidava, né, membros da maçonaria para fazerem parte desse grupo. Mais tarde, ele veio a saber que existia na América Latina um delegado da Rosa Cruz e do martinismo, que é H. Jejuá, que estava na Argentina, se não me falha a memória, era o delegado para a América do Sul, né? E ele tenta entrar em contato com esse delegado martinista, que você fala, né? Isso, Da Ordem do Papos, da OM, né? Isso, exatamente. E ele acaba por conseguir entrar em contato e forma um grupo preliminar de estudos esotéricos martinistas, que vai preparar para a formação de uma loja martinista aqui no Brasil. Isso um pouco depois de 1900, né, foi posterior a esse grupo de estudos esotéricos. Ele vai dar o nome dessa loja martinista, o mesmo nome, também chamada Luz Invisível. E mais tarde ele funda uma loja maçônica também conhecida como Luz Invisível. Mas Dario Veloso, nesse meio tempo todo em que ele vai se envolvendo com as ordens esotéricas, ele também entra com a teosofia e funda a loja teosófica Crotona. Então a gente vê que Dario Veloso ele tentou abraçar toda a iniciação esotérica, né, e tentar compreendê-la. O que mais tarde ele acaba pondo como ideal em criar um instituto de pensamento pitagórico, uma iniciação mais grega ali, né? E funda o Instituto Neopitagórico, que funciona até hoje, né? Inclusive, recentemente, me chegou a notícia que eles voltaram às atividades pós a pandemia, que eles nunca falharam uma única vez, com exceção do período da pandemia aqui, né? Então esse é o caminho, mais ou menos, que fez Dario Veloso, né? Ele teve filiação maçônica, teosófica, Rosa Cruz, martinista, né? Ele foi mestre em hermetismo, né? Tinha o título de mestre em hermetismo, assinado pelo próprio Papos, e foi membro da Ordem Cabalística Rosa Cruz. Templário também, né? Tem uma imagem dele, sim, você já deve ter encontrado, né? Que ele está com uma roupa templária. Então fica claro que ele tentou trazer aqui para o Brasil, ali pelo Paraná, onde ele estava, e onde está até hoje, como você bem colocou, o Instituto Neopitagórico, que é do início do século XX. Ele tentou trazer aqui para o Brasil e realmente trouxe várias tradições e ajudou a manter aquelas que já estavam, né? Como no caso a maçonaria. E eu acho que é importante a gente destacar que alguns desses trabalhos duraram muito tempo. Me parece que a loja maçônica, hoje existe uma de nome idêntico, mas o trabalho martinista, segundo informações... Uma vez eu liguei para lá para o Instituto Neopitagórico e acho que um neto dele, não me falha a memória, isso deve ter uns
10 anos, mais ou menos, 15 anos, que trabalha lá. Eu perguntei sobre a herança martinista, se ainda funcionava no Instituto Pitagórico, tinha alguma relação, né, com a proposta que ele coloca de estudos, né, que eles têm lá de estudos, que já tem um site, tem um currículo, tudo. Talvez você queira falar mais depois. Mas ele disse que não, que o martinismo não funcionava mais vinculado ao Instituto Neopitagórico. Ah, agora, uma coisa que eu achei interessante, como ele tinha uma herança, uma certa relação familiar com tipografia, né, e com trabalhos jornalísticos, ele mantém várias, depois você provavelmente vai falar também, várias revistas, né, uma delas continua até hoje, revistas que tratam desses assuntos como forma de divulgar o trabalho ocultista, ou os trabalhos ocultistas com os quais ele estava ligado. Então, ele começou com a revista Esfinge, se não me engano, foi a primeira, não tenho certeza. Não sei se você tem essa relação aí contigo. Depois a Ramo de Acácia, que veio a seguir. A Esfinge foi de 1899 a 1906. A Ramo de Acácia, de 1908 a 1912. E como ele continuava acreditando, a Acácia ligada às questões da maçonaria, ele continuou acreditando que era importante ter esses órgãos de divulgação. Ele seguiu com a Mirto e a Cássia, que é um outro periódico de 1916 e 1920, a Luz de Crotona, de 21 a 27, e a Lâmpada, que é essa que até hoje o Instituto Neopitagórico mantém, né, como um periódico deles. Né. Teve uma primeira época, desde 1931, depois ela foi parada um pouquinho e depois ela seguiu. Então, essa relação do Dário Veloso com Papos talvez fosse interessante, né? Não sei se estou colocando só algumas coisas aqui para alimentar a discussão com o Renato. Né? Essa relação dele com os delegados da Ordem Martinista, com Papos, talvez tenha sido uma das principais, né? E também lembrar a relação dele com esses outros nomes, né? Que você bem colocou no início, que a gente está não só hoje falando do Valdomiro, mas aí futuramente tentar falar deles também. Perfeito. Então, o que é interessante, né, que alguns dos certificados de Dario Veloso são assinados pelo próprio Papos, né? E o interessante, o que mais me chama a atenção nessa história do Dario Veloso é o foco dele, né? A gente sabe muito bem que estudar todos esses assuntos demanda tempo. Algumas ordens que ele frequentava, as instruções são apenas nas reuniões, né? Então era necessário que ele frequentasse, que ele estudasse, era necessário muita leitura numa época que não era muito fácil se conseguir material. Ainda hoje não é muito fácil estudar todos esses assuntos, né, se a pessoa pelo menos não dominar mais de um idioma. Pelo que eu fiquei sabendo, uma das maneiras, né, que ele inclusive encontrou para estudar foi assinando a revista do martinismo, né? E ele acabou... A iniciação? Exatamente. Ele acabou usando essa revista como fonte de estudo durante muito tempo e manteve o grupo coeso, né? Estudando o martinismo mesmo antes da iniciação dele, né? Que só foi se dar alguns anos mais tarde, quando ele pôde encontrar o seu mestre, né, que veio para o Brasil e fez uma iniciação, e a partir de então ele virou um delegado da Ordem Martinista no Brasil. Né? Se eu não me engano, e eu acredito que não houve nenhum antes dele, ele foi o primeiro. Essa abnegação, essa forma, né, essa força, né, me parece monstruosa, né? Não só de frequentar e estudar todas essas ordens e seus materiais, sem o apoio que a gente tem hoje da informática, né? E os periódicos, né, que ele costuma, que você citou, a Esfinge, o Mito de Acácia, Luz de Crotona, a Lâmpada, o Ramo de Acácia, cada um com uma linha do ocultismo, né? Separando os assuntos, é muita inteligência, é muita dedicação, né? Sem dúvida. Isso me chama muita atenção, muito mesmo. Tem um trabalho dele, que a gente achou,
está ligado ao Instituto Neopitagórico, né, que é, se não me falha a memória, de 1909, né, a fundação dele. Eu entendo o Instituto Neopitagórico quase como se fosse um círculo externo de preparação para que a pessoa pudesse ter um nível de entendimento para poder assimilar determinadas coisas. Eu sempre tive essa impressão, não sei se eu estou errado, né? Vocês podem discordar. Mas o Instituto Neopitagórico tem uma série chamada Polônia de Tiana. Essa série, no número 8, o número 8 é dedicado à ordem martinista e o texto, que não é longo, né? A gente estudou isso, né? É chamado Ordem Martinista. Esse texto escrito por ele mesmo, né? E que foi publicado pelo Instituto Neopitagórico em 74. Lá no fim, ele faz uma história, né, da ordem martinista, martinezista, interessante, né, porque é um texto escrito em 1925, 7 de novembro de 1925, e como você disse, o acesso a informações não é igual hoje, né? Você vai no Google, clica alguma coisa, qualquer um faz do celular. E ele coloca aqui, ele fala da OKRC, do Movimento Rosa Cruz, da importância do Movimento Rosa Cruz, tudo que você já falou. E ele coloca, abrindo aspas, vamos dizer assim, encontro em 1900, após 25 anos, ou seja, isso escrevendo em 1925, em Curitiba, o Centro Esotérico Luz Invisível, autorizado e filiado ao Grupo Independente de Palos. Do livro de atas, constata-se reunia-se o Centro Esotérico num dos salões do Clube Curitibano, gentilmente cedido. A carta constitutiva, tem aqui o número da carta e tudo, tinha datada de 10 de julho de 1900 e funcionou há alguns anos. Então ele coloca aqui que os seus membros tinham vários nomes, inclusive provavelmente algum parente dele, Domingos Duarte Veloso, Veloso com 2 L's, e outros esoteristas que infelizmente não são muito mencionados aqui no Brasil, né, todos brasileiros, Azevedo Macedo, Sebastião Paraná, etc. Alguns eu sei que são nomes de rua, inclusive no estado do Paraná. E como a gente colocou no início, não são valorizados. Né? E ele mesmo coloca esses vários nomes que ele cita aqui num parágrafo inteiro, são nobres espíritos e se interessaram pelos problemas espiritualistas à luz da ciência. Né? É isso nos albores do século XX. Então dá a impressão aqui, né, que, e depois, só para terminar, a carta número 141, conferida pelo Supremo Conselho, nomeava delegado especial para representar a Ordem Martinista do Brasil, elegendo então para a sede em Curitiba, que é o que você falou, né? E em junho de 1904, contava o Paraná um delegado-geral dessa ordem iniciática, com um diploma assinado pelo Dr. Papos. Então, provavelmente, ele foi o primeiro, mesmo que ele não tenha sido, talvez, o primeiro martinista dentre os anônimos, né, que acabam se colocando na história, né, mas um dos primeiros, e me parece, né, que ao entrar em contato com esse Centro Esotérico Luz Invisível, ele acabou depois, em 1904, se tornando delegado, né? Delegado da ordem, com o documento que você citou. Esse documento, eu não me lembro como a gente conseguiu isso. Se você lembrar, quiser falar para os ouvintes, eu não lembro. Esse PDF muito interessante, que é do Instituto Pitagórico, e que resume, na visão do Dário Veloso, o que é o martinismo, a tradição martinista, e resume uma coisa importante dentro da estrutura do Papos. São 3 graus, são aqueles 3 graus elementares, né? Você conhece bem, o Pablo também, né? E ele, Papos, deixa muito claro, isso até hoje, que o primeiro e o segundo graus não são iniciáticos, são preparatórios, né? Assim, eles chamam de preparatórios mesmo, né? Para não usava-se um outro nome que a gente hoje evita de usar porque acabou sendo subtraído por tradições da mão esquerda, então a gente acaba colocando preparatório mesmo. Então, iniciação é o 3º grau QSI. Né? Mas por que o Papos coloca lá atrás, que é por isso que eu tenho essa visão do Instituto Neopitagórico? Ele coloca que esses 2 primeiros graus foram importantes serem colocados, porque já no século XIX, como já na segunda metade do século XVIII, na França, e países onde provavelmente existe o martinismo, a Rússia, a Alemanha, já havia muitas pessoas que deturpavam a tradição e a iniciação. Então era importante preparar as pessoas para isso. Eu acredito que, de uma certa maneira, isso tem influenciado o Dário Veloso e os outros na criação do Instituto Neopitagórico. Sim, e me parece que sim. E um comentário, é só um comentário, ele é bem rápido, tá, nesse respeito. Me parece que essa estrutura, né, que nós conhecemos e que
consiste em 2 graus preparatórios e mais um terceiro, sem entrar muito no que seria aspecto mais simbólico dentro do pitagorismo, né? E parece que já é uma influência pitagórica, né? Se considerarmos o 3 dentro do sentido que Pitágoras dá a esse numeral. Ponto. Nem comento muito mais, né, para não entrar em muitos mistérios aqui. E aí queria ouvir se é pertinente, se não é, etc. Então, acrescentando a isso que o Adílio estava falando, né? O Papus parece que tinha uma relação muito próxima com Filipe de Lyon, né? E eles meio que combatiam, né, essas ordens da mão esquerda aí, e eles, inclusive, viajaram o mundo, né, tentando difundir uma linha mais à direita, né. Uma coisa interessante é que, também relacionado com o que o Adílio observou, é que ele vai criar a loja maçônica como uma antecâmara do martinismo, em que alguns membros que ele percebessem uma tendência mais ligada à forma martinista, né, ele convidava os irmãos. Então a própria maçonaria já trazia, lógico, sempre irmãos sensíveis ao bem, mas além disso tinha aqueles já com a tendência para estudar uma linha mais cardíaca. Então a gente sabe que também teve na maçonaria muitos irmãos aí com tendência mais enciclopedista ou ligados ao iluminismo, né, uma linha mais científica, e que não tinha essa facilidade por uma linha um pouco mais cardíaca, vamos falar assim. Então ele prepara essa loja maçônica, né, trabalha com ela, evidentemente, nos moldes maçônicos, mas também que serve para alimentar o martinismo de membros. Isso é um fenômeno, na minha opinião, que ocorre com todas as ordens, né? Todas as ordens, de certa forma, estão dentro da maçonaria, né? Fazendo um trabalho, né? Porque reconhece a maçonaria como uma ordem que mais toca a humanidade, né? Mais toca no sentido que está mais próximo da linguagem humana, né? E certos aprofundamentos, dependendo da linha, se vai para outras ordens. Isso é uma leitura muito minha, né? Dificilmente alguém fala dessa forma, de maneira aberta, mas é como eu penso, e parece que é como o Dario Veloso estava agindo, não é? Eu concordo, Renato. Para mim, é muito claro isso, né? Ele faz portais para que ele possa selecionar de uma maneira melhor o perfil, né, de cada um, perfil psicológico, né? Antigamente tinha os humores, né? Mas modernamente falando, os perfis psicológicos de cada um, que nem todo mundo, hoje mesmo estava até conversando isso com um conhecido meu, nem todo mundo é condizente para todo o trabalho. Existem trabalhos que são mais afeitos a um grupo, outros a outro, e assim sucessivamente. Tem um outro fenômeno que estava acontecendo na sua... Perdão. Não, ele ia bem nisso, eu só estava terminando a frase, é isso mesmo. Eu acho que é por aí. Tem um outro fenômeno interessante que vai abarcar todo o início das ordens aqui no Brasil, que são as guerras, né? Ali na Belle Époque, na Europa, todo aquele lugar ali que efervescente de ordens e de muito estudo, né? Com o começo das guerras, né? Tanto a Primeira quanto a Segunda Guerra Mundial, muitas lojas e muitos lugares foram proibidos de se reunir, não só o martinismo, a maçonaria, Rosa Cruz, né? E eles acabam entrando em adormecimento. E isso trouxe para a América Latina uma grande efervescência, virou o foco do trabalho nesse período que começa lá em 1914 e que, na verdade, acaba só em 1945, né? Esse período houve um certo aporte de iniciados para a América Latina. Eu acho que isso é muito interessante, né? Talvez até não fosse tão fácil quanto... Não, fácil não. Foi difícil, mas não fosse ainda mais difícil para Dario Veloso, e o próprio Francisco Valdomiro Lorenz também era um exilado, né? Ele fugiu da guerra, né?
E, e eu acho que esse fenômeno é muito interessante a gente ver, né, que o que vem acontecendo na sociedade acaba refletindo, inclusive, né, em outros aspectos. Isso é importante. A Primeira Guerra Mundial marca praticamente quase uma dissolução do Supremo Conselho que ele cita naquele documento, de 1925, da Ordem Martinista, que me parece ser um dos principais trabalhos que ele valorizava, né, internamente. Ele dá muito valor a esse trabalho martinista, né? Além da maçonaria como um dos portais, como você já bem colocou. E a impressão que deu que a chama veio para a América do Sul. Aí não é só o Brasil, né? A gente tem a Argentina também, a gente tem ali no Paraguai, a gente tem vários lugares, no Chile, onde surgem ou se mantêm núcleos martinistas e de outras ordens. Agora, o que eu acho interessante é que ali pelo sul o Dário Veloso, ou Dario, né, mantinha contato com vários desses grupos, principalmente aí pela Argentina próximos, que facilitava pela localização no Paraná, né? E não à toa outros grupos que você já citou, que a gente pode retomar depois, acabam também se expandindo a partir do sul do Brasil. O martinismo mesmo da ordem martinista de Papos, até os anos 70, início dos anos 80, até 78, certamente, e até 1981, com um pouco mais de imprecisão, se mantém funcionando ali no sul do Brasil desde essa época, né? E mesmo na França, com a Primeira e Segunda Guerra Mundial, se interrompe esse trabalho. E aqui não. Exatamente. Tem uma coisa interessante, né, apenas para ilustrar, a gente não está falando sobre esse personagem, mas José Henrique de Souza vai chamar isso de Missão Y, que sai da Península Ibérica e se divide entre a América do Norte e a América do Sul, com a missão com Blavatsky no polo da América do Norte, né, e outros iniciados aqui na América do Sul. É uma visão bem interessante nesse sentido. É verdade. Eu não conhecia essa expressão, não lembrava dela. Ele chama de Missão Y. Ele fala que era um plano divino, né? Em que a iniciação pula da Península Ibérica, né? Que até chama a Lisboa de Boa Lis, né? No sentido que a Lis é o símbolo da iniciação, né? Isso, exato. Né? E que com as ordens, inclusive de navegação que tinham lá, né? Então era tudo um plano já. Havia um plano entre os iniciados de fazerem isso, né? Mas isso é uma outra história. Mas é interessante, a gente pode, como eu falei, acho que são dois personagens que a gente tem que retomar, né? E agora, a gente podia tentar lembrar aqui, já que a gente está tocando nisso, quais são os personagens com os quais o Dário Veloso teve contato, né? Isso. Ali nessa época, né? A gente sabe também, não citamos aqui, mas pegando o gancho do número 3 que o Pablo colocou, se menciona a associação do Dário Veloso com a Associação Alquímica da França, né? O Olivier Castelot, né? Que era o grande secretário na época. O que já mostra um outro tipo de estudo, né? Que é a questão alquímica, dentro desses vários trabalhos que ele manteve funcionando aqui no Brasil, a partir de Curitiba. E que ele foi retroalimentando, espalhando. A partir de Curitiba, ele ia mantendo em outros lugares do sul do Brasil e sudeste esse trabalho funcionando. Mas, se vocês lembrarem, com quais outros personagens, óbvio, a gente vai chegar no Valdomiro Orens, né? Mas, se vocês lembrarem, acho que o Renato já falou alguns, a gente podia elencar aqui, outros grupos e personagens importantes com os quais o Dário Veloso manteve contato. Eu acabei encontrando que ele teve uma grande proximidade com várias personalidades ali da região sul. Eu não fiz uma relação dos nomes, porque são vários, né? A maioria deles foram iniciados na maçonaria, ou foram iniciados no martinismo. Haviam, na verdade, alguns que eram martinistas e maçons, e um grupo que era só maçom e outro só martinista. Mas o que mais me chama a atenção foi o Jejuá e o próprio Papi, né? Ou Papos, depende, né? Que é uma coisa muito interessante, né? Os próprios certificados deles estavam assinados pelo próprio Papos. É realmente bastante interessante, porque nós vemos aí, conforme foi mencionado, não exatamente uma transposição, mas uma comunicação muito forte entre
o que já acontecia em matéria de ocultismo na Europa e o que está acontecendo na América do Sul, né? Lembrando que esse período entre guerras, diria assim, né? Fim da Primeira Guerra, né? E antes de vir uma Segunda Guerra Mundial, nós tivemos no Brasil uma imigração também relativamente grande de europeus para cá, né? E, de certo modo, parte desses conhecimentos, dessa cultura, vem sendo transmitida. É só nós lembrarmos, por exemplo, de um detalhe, que é um detalhe talvez não só arquitetônico, mas urbanístico, que ajuda a gente a pensar o quanto algumas capitais brasileiras, como o Rio de Janeiro, por exemplo, tentou se espelhar na França no século XX, no começo do século XX. E eu estou dizendo isso por quê? Porque essa espécie de exemplarismo ela vem para cá, mas esses personagens, de alguma maneira, eles ressignificam o que estava acontecendo lá e dão uma nova cara, uma nova roupagem, talvez mais adaptado a um projeto, conforme foi mencionado, né, a chamada Missão Y, talvez mais adaptada ao que viria a se desenvolver. E aí fica uma pergunta, antes da gente passar para o Francisco Aldomiro Lawrence, né, dentro disso, que é a seguinte: o que você poderiam destacar como sendo a grande contribuição, o que há de mais inovador que está sendo trazido por esse importante personagem que a gente está falando agora, que é o Dario, né? Eu acho que sobra aí a obra visível de grande porte aí, é o próprio Instituto Neopitagórico, né? Que hoje em dia, não sei se eu não pertenço ao Instituto, eu não sei se ela pega ali muito na linha da Nova Acrópole, né? Que só veio para o Brasil muito tempo depois, né? Mas ele pegar essa linha, fundar esse instituto, né, o Templo das Musas, né, manter reuniões abertas mensais aos domingos, né, isso que dura mais de 100 anos, né, como o próprio Adílio falou, né, que pode aí estar servindo inclusive como portal para outras ordens de cunho mais esotérico, mas em si só e por si só esse trabalho é maravilhoso. Eu, quando era criancinha, um tio meu me deu uma coleção de livros, né? E mais tarde eu vim saber que a maioria dos autores eram martinistas. Robert Amadou, né? E ele tinha lá estudos sobre parapsicologia, né? E não sei se em outras ordens, mas algumas que eu pertenci não estudam muito parapsicologia, né? O Instituto Neopitagórico mantém, inclusive, se não me falha a memória, mantém ainda esse estudo sobre parapsicologia, e muito semelhante ao que eu vi ali no livro, né? E também me chama a atenção, meus caros irmãos, que assim, se vinham muitos europeus para cá, né? Não ser um europeu que fizesse todo esse trabalho, talvez por dificuldades da língua, né? Mas esse gigante aparecer do nada, né? Ele brota, né? Ele brota como um gigante iniciado, né? Que ele é um injustiçado da história do esoterismo brasileiro, na minha opinião. O Dario foi um gigante realmente, é impressionante. Ele pertenceu à teosofia, à maçonaria, à Rosa Cruz, ao martinismo, pitagorismo, a Ordem Rosa Cruz cabalística, mestre em hermetismo, né? Fundou, olha, vejam meus irmãos, o Instituto Neopitagórico, o Centro de Estudos Esotéricos, loja maçônica, loja martinista, loja teosófica, né? Escreveu vários periódicos, né? Chegou a escrever, inclusive, alguns livros, né? Não muitos, Dario Veloso não escreveu, que eu saiba, não escreveu muito, mas ele era um professor, né? Lá no Sul tem escola com o nome dele, um colégio com o nome dele. Ele não foi um gigante só no sentido esotérico, ele foi na sociedade também. Era um grande cidadão, era grande não só no aspecto oculto, mas no aspecto mais social, né? É impressionante. Eu fico olhando assim, eu me sinto nada perto desses caras aí. Eu concordo. O Instituto Neopitagórico, aproveitando essa coisa toda importante que você falou,
o curso, né, que é um curso por correspondência, fica como informação aos ouvintes, né, que são em 7 módulos, vamos chamar assim. Iniciação dos estudos filosóficos, história das religiões, parapsicologia, como você disse, o terceiro módulo, teosofia, ocultismo, hierologia e iniciação ao estudo do pitagorismo, que fica lá pelo fim. Então, por isso que tem o histórico dos cursos também no site deles. Né? Como você mesmo colocou, recomeçou recentemente suas atividades. O que eu vejo um pouco de diferente, assim, que ele planejou, que funcionou e funciona assim até hoje no Instituto Neopitagórico em relação a outros trabalhos mais filosóficos, é que eles tinham uma questão também de preservar a arte dos antigos gregos, tem teatros, tem toda um pequeno pé, uma inspiração nos mistérios, nos pequenos mistérios, pelo menos, né, da antiguidade, que ele mantém lá ativo. E ele deixa o último módulo como iniciação ao pitagorismo. Bom, a gente sabe que o pitagorismo, por mais que algumas outras organizações tenham mantido esse nome como ordens neopitagóricas, né, ou ordem pitagórica, inclusive é uma das que assinam aquele tratado de ordens da Fudosi, né, nos anos 30, vocês vão ver lá que o secretário da Fudosi é um dos principais mentores da ordem pitagórica. Mas ele se preocupa com uma formação filosófica, mas quando ele tem um módulo só de ocultismo, só de teosofia, só de parapsicologia, ele deixa claro que aquilo ali é um primeiro passo de formação para a pessoa. Por isso que eu coloquei lá no início que, para mim, né, quase assim, corroborando, né, tudo que o Renato já falou, ele está fazendo uma preparação, e não é uma coisa rápida, porque cada módulo dura no mínimo 12 meses, o mais longo é o segundo, História das Religiões, e o primeiro, duram 14 meses. Os outros são só 12 meses. Então, são anos de preparação. Para que a pessoa possa chegar nesses outros portais como maçonaria com o mínimo de condições e a gente não perceber coisas absurdas que hoje em dia ainda existem, né, infelizmente. Né? Quando as pessoas entram sem saber nada e acabam, às vezes, querendo mudar de fora para dentro uma loja ou uma ordem, uma organização iniciática. Isso é comum hoje em dia, hein? É triste. Não, Exatamente. Por isso que eu estou colocando. Eu acho que é uma preocupação que o Papos deixou claro nos escritos dele, que ele manteve de uma maneira muito inteligente, com uma obra monstruosa, como o Renato colocou, e que deve ser exaltada, e por isso nós estamos trazendo hoje aqui, dando uma pequeníssima contribuição, mas trazendo a história do Dário Veloso para ser discutida e conhecida aqui pela sabedoria arcana. Inclusive tem algo, né, só para ilustrar, né, o que vocês acabam de dizer relativamente à maneira como as pessoas muitas vezes se portam hoje, né, frente aos conhecimentos tradicionais, que é uma frase muito, muito batida e antiga. Mas que é o seguinte: quem não sabe servir não consegue comandar. E hoje me parece que as pessoas se esqueceram disso, né, em muitos casos. Então, o indivíduo, antes de ter o conhecimento do sistema, ele já quer alterar o sistema. E muitas vezes com aquilo que eu brinco dizendo que não é nem esotérico, mas sim esquizotérico, né? Que é algum tipo de esquizofrenia do indivíduo que toma aquilo como doutrina velada, inclusive, muitas vezes, né? E aí eu quero reiterar o que vocês estão dizendo como algo que vem como uma contribuição muito, muito forte desse importante personagem, né? Eu sugiro aí aos ouvintes, né, que procurem aí o site do Instituto Neopitagórico, né? Nós não estamos ganhando nada com isso, né? É apenas um estudo, né? Mas de coisas que a gente enxerga aqui pelo caminho que a gente já fez, que os alicerces são muito bem fundamentados, né? Sim. Bom, é claro que provavelmente como os dois são entrelaçados, né? Nós não é possível falar totalmente de um sem falar do outro personagem que nós estamos trazendo hoje para conhecer um pouco mais. Então, da mesma maneira como foi feito com o, o, o Dário Veloso, né? Queria ouvir um pouco a respeito do Francisco Valdomiro Lawrence, né? O que
vocês teriam para colocar como dados biográficos, quem foi, trajetória e tudo mais. Eu acho que o Lawrence, eu tentei encontrar a ligação entre os dois, porque os dois estão ali na região sul, né? Não sei se o Adílio chegou a encontrar alguma informação nesse sentido, mas eu, pessoalmente, eu conheci o Lawrence através do espiritismo, né? Ele é uma pessoa muito mais famosa no espiritismo para os leigos do que nas ordens, né? Eu quase nunca ouvi falar dele dentro das ordens. Mas qual não foi minha surpresa, até recente, quando eu descobri a vida oculta dele, né? O cara, é assim, se a gente estava falando do Dario Veloso, um gigante, a gente não está falando de outra pessoa com menor potencial, não. É uma pessoa, assim, que não dá para mensurar o que esse cara fez, né? Ele fugindo da guerra na cidade onde ele nasceu lá, né? Ele inclusive tinha posicionamentos políticos e ele poderia ser perseguido. Ele mudou para o Brasil, né? Ele se estabeleceu em Dom Feliciano, era um pequeno agricultor. E temos que lembrar que na época que não existiam, era muito raro se ter uma máquina, era no burro mesmo que eles faziam as plantações, né? E no lombo do animal, né? Com a mão. E esse cara, ele montou escola de alfabetização, né? Ele falava 100 idiomas. Isso com comprovações, né? É assim, uma coisa impressionante o que esse cara fez. Se o Adílio quiser começar aí, porque a gente não sabe nem por onde puxa esse fio de meada, né? Ele foi um dos esperantistas de primeira ordem, né? De primeira hora. E ele publicou livro de Esperanto que chama Esperanto Sem Mestre, que é usado até hoje pelos esperantistas, né? Eu, simpatizante do Esperanto, eu tinha aqui livros dele, estava estudando e tal, então a gente, Francisco Valdomiro Lawrence e tal, sobre Cabala, sobre vários, ele tem 73 obras, se não falo em memória, gente, numa época que era uma máquina de escrever, né? Alfabetizando as crianças meio período e plantando a outra parte do dia. Onde esse cara achou espaço para aprender 100 línguas é uma coisa impressionante. Inclusive falando tupi-guarani, para vocês fazerem uma ideia. Ele nasceu em 24 de 12 de 1872. Ele é um pouquinho mais novo que o Dario. 3 anos só. E faleceu em 1957. Ele foi membro da Rosa Cruz, foi membro da Ordem Rosa Cruz Cabalística, martinista. Ele foi, eu descobri isso recentemente, ele escreveu algumas das instruções do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento. Aqueles livretos de instrução que eles tinham, ele confeccionou algumas instruções, não sei se todas. Mas tanto que a foto dele está lá dentro. Tá como lá um dentro, dos homenageados. Exatamente. Eu não sei se ele frequentava, eu acho que ele era delegado, perdão. Ele era delegado do Círculo Esotérico para a região dele ali no sul, né? Ele foi eu também não sabia disso, eu sou membro da Eubiose há muitos anos. Ele foi declarado sócio honorário de Dharana, Sociedade Mental Espiritualista, era o nome que a Eubiose tinha na época. E tem vários artigos deles nas revistas Dharanas, que é o órgão oficial da Eubiose. Eu acabei encontrando vários materiais dele publicados na revista Dharana. Então vejam aí, né? Rosa Cruz Cabalística, Martinista, Círculo Esotérico, Sociedade Brasileira de Eubiose, entre outras possíveis ordens, né? Porque a gente nem sempre fica sabendo. Eu encontrei um artigo dele escrito em 1925 na revista Dharana. Eu não encontrei um vínculo direto, que eu acho que é quase impossível que não tenha ocorrido, respondendo a pergunta
Renato, devido não só à proximidade geográfica, mas das ordens serem as mesmas, em alguns casos, né? Você falou Exatamente. martinismo, alcarricer, né? É, então, a questão da Cabala, o primeiro livro de Cabala escrito no Brasil é aquele que a editora Pensamento lança até hoje, né? O do Francisco Valdomiro Lorenz, Cabala, Tradição Esotérica do Ocidente. O primeiro foi escrito por alguém daqui, né? Apesar dele não ter nascido no Brasil, né? Mas veio para cá muito cedo, como você disse, já fugindo de problemas de guerra, né? Para não ser morto lá, ele veio para cá e trouxe essa missão espiritual para o Brasil, né? E do Sudeste ele acabou se radicando lá no Rio Grande do Sul. O Dário Veloso está no Paraná, somente ali em Curitiba, e a gente está falando aqui do Rio Grande do Sul com o Valdomiro Lopes, na cidade de Dom Feliciano. O Valdomiro Lopes, tentando ilustrar tudo isso aí que o Fernando, desculpe, que o Renato falou, né? Ele era um dos editores daquele almanaque do pensamento que vende no Jornaleiro, que tem uma relação com o círculo esotérico do pensamento, que muita gente compra no início do ano, porque tem as previsões, tem as tábuas solares, tem calendário permanente, né? Pensamentos, meditações e tal. E quando ele morre em 57, 20 anos depois do Dário Veloso, todo o material que ele era um astrólogo, além de ser, né, apesar de pouquíssimo estudo, falar mais de 100 línguas e ser um filólogo impressionante, né? Ele deixou previsões para vários anos após a morte dele e continuaram sendo usadas nas edições posteriores do Almanac do Pensamento, né? Já prontas, né? Então, ele era de uma produção maquinal, como falou o Renato, que ninguém sabe exatamente como ele estudava, e em relação às línguas, existem depoimentos, porque ao contrário do Dário Veloso, a gente encontra mais material do Valdomiro Lorenz, inclusive documentários, né, pequenos documentários que a gente convida o pessoal a procurar na internet, no YouTube e tal. Mas existem pessoas, netos, se não me engano, bisnetos da família dele, do Valdomiro Lorenz, e outras pessoas que conviveram com ele e que nos documentários, apesar da idade, lembram de que ele começava de um dia para o outro a falar e a escrever numa determinada língua, inclusive línguas como o latim, o hebraico, que não tinham absolutamente nada a ver com a origem cultural dele ou com a localidade onde ele estava. A questão do livro do Esperanto, como o Renato falou, até hoje a Federação Espírita Brasileira mantém esse livro vendendo. Até hoje é um dos livros usados para o aprendizado do Esperanto aqui no Brasil pela FEB. Tá? Então, realmente, ele teve uma importância muito grande. Eu recomendo um livro que é pouco conhecido, mas eu falei que para a autora, que foi uma das pessoas com as quais a gente conversou bastante, eu até adquiri o livro dela, a Luciana Novinsky, e a gente já deixa aqui pela Sabedoria Arcana um grande abraço para ela, em meu nome, em nome de todos que aqui estão, também enaltecendo a memória do Francisco Valdomiro Lorenz, porque ela é de Dom Feliciano e é uma das grandes personalidades, a Luciana Novinsky, que tenta manter a imagem, a memória de todos esses trabalhos e toda a importância que o Valdomiro Lorenz teve para a região ali de Dom Feliciano e arredores no Rio Grande do Sul. Não só como educador, mas mantenedor de escolas, da cultura local, da questão do ensino de várias línguas, como a gente falou aqui, né? Falava mais de 100 línguas, e para a importância também do espiritismo na localidade. Né? Sem contar as várias obras que ele deixou, como o Renato já falou. Então, a Luciana Novinsky tem um livro chamado Francisco Valdomiro Lorenz, Um Homem Além do Seu Tempo. É de uma produção, não tem uma editora, é produção própria, mas muito bem feito o livro, e que conta, né, é Novinsky, Novinsky, tá? Novinsky com V. Vocês vão achar na internet, tá? Tem ISBN, tudo direitinho, fiz catalográfico, que conta bastante bem essa história, muito dos casos de espiritualidade, as questões que ele coloca de reencarnações, né, dele mesmo, do Lorenz, casos de cura, curas de obsessão. Então, ele teve uma proximidade muito grande, praticamente junta todo aquele movimento mediúnico, kardecista, como o Renato estava colocando aqui, com o estudo do misticismo e do ocultismo, que talvez, aí eu recoloco a pergunta aqui para vocês, né? Eu não sei se alguém fez isso no Brasil, né, ou fora do Brasil. A gente sabe que o Leon Denis, por exemplo, era maçom e um grande espiritista, né? Um grande
nome do espiritismo lá na França. Mas, na proporção com que o Valdomiro Lorenz fez aqui no Brasil, ele tem livros sobre horóscopo, sobre astrologia, e inclusive um muito interessante, em que ele junta astrologia com cabala, que é a sorte revelada pelo horóscopo cabalístico. Ele tem ensinos esotéricos, que a editora Pensamento também publicava, não sei se ainda publica, Raios de Luz Espiritual, como eu falei, de cabala, e tem o Filho de Zanoni, né, que é quase uma continuação, é um romance ocultista, continuando a história de Zanoni, do famoso, né, romance Zanoni, né, romance Rosa Cruz. Eu não sei se há outro personagem que tenha escrito tanto e feito tanta união entre todos esses aspectos paranormais, mediúnicos, e botando isso na prática e produzindo materiais com isso, como ele fez, inclusive aprendendo línguas de um dia para o outro, né? Começava a falar fluentemente e conversava com pessoas, com professores, inclusive, de colégios em Porto Alegre. Ele participou, né, de entrevistas com professores que sabiam latim, hebraico, grego. Então, o grego, inclusive, era ensinado antigamente, latim no início do século XX, e ele conversava fluentemente com acadêmicos. Eu não sei se há outro personagem, retomando a minha pergunta novamente, que tenha juntado tanto esse lado ocultista, vamos dizer assim, místico, com a espiritualidade, a parte prática da espiritualidade, quanto o Valdomiro Lorenz. Pelo menos no Brasil, eu acho que não. Não sei se mundialmente alguém fez isso. Tá? Eu acho que nem, na minha opinião, a gente foi estudar sobre o Dário Veloso e o Valdomiro Lorenz para a gente conversar aqui, né? Além do que a gente já tinha visto nas organizações que fazemos parte, né? Já tínhamos lido aqui e acolá. Mas eu acho que nem o Eliphas Levi, não acho, e Papos, ninguém tenha feito, tá, essa união como o Lorenz fez a partir do Rio Grande do Sul, depois que ele veio aqui para o Brasil, e que deu em tantas obras diferenciadas, tá, como a gente tem até hoje. Muitas, acho que não são mais editadas pela editora Pensamento, mas podem ser encontradas até em livrarias virtuais, em sebos, etc. Então, transfiro essa questão aí para vocês. Não sei se vocês lembram de alguém com essa importância. Bom, se tem, pode fazer, no máximo, igualar, né? Superar, eu não duvido muito. Uma coisa curiosa do Lorenz é que nas minhas pesquisas aqui, quando a gente decidiu falar sobre eles, até mesmo porque a gente precisava mais subsídios, principalmente o Lorenz, né, que, a bem da verdade, tirando o círculo esotérico da comunhão do pensamento, eu não vi falar deles em outra ordem que eu tenha pertencido, e eu pertenço a várias. Então, eu também não. De certa forma, a única ordem que faz justiça a ele, até porque ele era um colaborador e delegado, é o círculo esotérico, né? Mas o Lorenz, ele tem uma obra sobre sânscrito, e o grande doutor aqui no Ocidente, considerado o grande difundidor do sânscrito, que é o Swami Prabhupada, que diz que é um gênio linguístico no sânscrito, né? Isso, quando vocês procurarem aí saber da vida de Swami Prabhupada, vocês vão ver que ele, fora a questão Hare Krishna, ele teve uma contribuição para o sânscrito no Ocidente muito grande. E curioso que quando esse sânscrito chega aqui no Brasil, acho que mais tarde, até pela atuação do próprio Swami, encontra uma obra de vulto que poderia rivalizar com a obra do Swami, que era exatamente o do Francisco Valdomiro Lorenz, no sentido de que ele já vinha preparando, né, todo o trabalho do sânscrito. Vejam bem, são línguas extremamente diferentes, complexas, né? O sânscrito, o hebraico, o tupi-guarani, o próprio esperanto, né? E a cabeça que guardou isso, né? É muito interessante. Outro aspecto... Ele falava maia. Vamos fazer língua maia, árabe, aramaico, também é outra língua morta. Ele tinha dons espirituais, né? Ele, além disso, eu sou homeopata, né? E ele era um homeopata
E teve eu não me lembro a doença, mas teve uma pandemia ali na região dele, né? E que o pessoal estava em pânico naquela época. Ele preparou uma homeopatia e deu para todo mundo da cidade e ninguém morreu. Olha a Foi a de capacidade. 1918, naquela época que Acho que é teve mais ou menos isso. É, né, a gripe, e que a região dele, pelo menos os que ele cuidou, não morreram. não morreram. Tem relatos de pessoas que estavam com membros paralisados, que ele devolveu o movimento. É uma coisa impressionante. Relatos de fenômenos que ele podia causar, né? Sementes brotando na mão dele, coisas desse tipo. E curioso que esse homem foi convidado, né, para trabalhar em círculos mais elitizados, né, inclusive pelo próprio Getúlio Vargas. E ele recusou, né? Ele não queria sair do povo que ele considerava dele, do trabalho que ele considerava que ele tinha, né? De educar as crianças, né? Todas as crianças que foram educadas por ele dizem que ele tinha uma capacidade enorme de ensinar, né? Então ele preferiu ficar ali no lugar isolado, apoiando as crianças, do que ser reconhecido em círculos mais elitizados. Existe até algumas, vocês vão encontrar textos em que ele foi chamado por um encontro de professores, né? E como você Uma acha, entrevista, né? uma Ele foi entrevista, né? entrevistado. Doutor Mário Cardoso, né? Ele falou assim: estou com um texto aqui na minha frente. Pelo que vejo, o senhor dedica-se ao estudo da etimologia das palavras. Aí o Lores responde: sim, excelentíssimo, estudo. E o curioso é que quando ele entrou nesse salão, os trajes dele eram tão simples que riram dele. Ele estava com um chapéuzinho de palha, um sapato preto, aquelas roupas brancas antigas, né? Aí o doutor Maurício pergunta: além do latim, grego e árabe, que são as raízes de nosso idioma, aprecia ou estuda também outras línguas? E o Lorenz responde: sim, excelentíssimo. De modo especial, as línguas mortas. É o que o doutor Cardoso responde: o senhor diz mortas, por que não prefere as vivas? Ele responde: porque, salvo o erro de minha parte, as vivas nada mais são que herdeiras das mortas. Vejam que ele não era um homem orgulhoso. Ele argumentava com bastante calma, né? E aí ele mais tarde é chamado, né? E depois percebe, né? Ele trava ali um diálogo em francês com esse doutor Maurício, né? E todos ali ficam maravilhados, né? E ele é convidado para sair ali do meio mais popular, da esfera rural ali, e ele recusa. É muito interessante isso. Isso com 45 anos de idade. Aí ele fala que ele falava tupi, que ele falava francês, inglês, hebraico e todas essas línguas aí. Eram 100. E seus dialetos, inclusive. Então, ele era um homem de capacidades psíquicas muito profundas. Devido, inclusive, a essa fenomenologia, talvez ele tenha ficado mais famoso no meio espírita do que no meio iniciático. E o que causou, assim, uma certa injustiça, na minha opinião, né? Sem dúvida. Mas, assim, o trabalho, o legado que ele deixa, né, não só na cidade dele, tanto que na cidade dele existem várias homenagens. Mais uma vez, a gente convida quem quiser se aprofundar. Existem documentários curtos, não são longos, Sim. inclusive mostrando essas homenagens à casa onde ele morou, né, o monumento onde estão os restos mortais dele, a questão da escola, né, todo o centro espírita lá, a questão da divulgação das línguas, e ele tem uma importância muito grande, apesar de toda essa simplicidade, né? Então, acho que isso aqui choca, talvez até em detrimento a uma parte dos místicos e nomes ocultistas com os quais a gente está acostumado a lidar, que normalmente são pessoas ligadas realmente a um círculo de estudos ou até mesmo a uma determinada elite. Principalmente na França, a gente fala muito de tradições que vieram da França ou até mesmo daqui, e dessa vez a gente tem um personagem totalmente sui generis, que
assim, eu acho fantástico a forma como ele junta, né, toda essa parte de materialização e a parte prática da espiritualidade com a parte intelectual e a produção de vários livros. Tem dezenas e dezenas de obras, né, desde a época que ele 73 estava... obras. Oi, desculpe. 73 Não ouvi. obras. Então, 73 obras. 73. Fora, 73 obras. fora, De várias... fora artigos. Fora os artigos, exatamente. Né? E vários trabalhos são em Esperanto, né? Divulgação de Esperanto. Alguns foram publicados depois. E ele produziu dicionários, vocabulários dos mais diversos, das mais diversas línguas. Nem adianta ficar aqui, são dezenas e dezenas. Né? E ele ajudou também, até a Luciana Novinsky coloca isso bastante, quando um grupo de poloneses foi para aquela região lá do sul do Brasil, ele ajudou produzindo um dicionário, né, Exatamente. português, polonês, para ajudá-los a se adaptar à nova realidade aqui, ao novo país, né, à nova língua, que é muito diferente o polonês do português. Então, ele fez várias traduções, também foi um grande tradutor de várias línguas, vários trabalhos, inclusive, como você falou, do inglês, mas a questão do Bhagavad Gita, parece que, se não me falha a memória, ele foi o primeiro a traduzir, a fazer a tradução desse importantíssimo livro, né? Foi isso que eu estava citando ali, que quando chegou a obra do Prabhupada aqui no Brasil, já encontrou o caminho preparado pelo Lawrence. Sim, entendi. Porque como ele deixou também dicionários, eu não sabia se você está falando dos dicionários ou dos vocabulários, como também eram chamados antigamente, né? Ou se você estava falando desse livro. Ele traduziu o Bhagavad Gita para o português. Sim, e foi o primeiro, né, aqui a fazer isso, né, nas nossas terras. Lembrando que ele nasceu na República Tcheca, né, na antiga Boêmia, ali praticamente centro da Europa, né, e veio para cá, mas ele dominava completamente o português, se adaptou muito aqui. Me lembra muito esses personagens daquela época. A gente falou do Dário Veloso, hoje a gente está focando nesses dois, né, agora principalmente o Valdomiro Lores, que veio de fora, veio da Europa. Aquela questão do Brasil ser realmente um celeiro de espiritualidade, né? Como naquele livro que a gente tem, que é posterior a essas datas, né? A morte do Dário Veloso, já o estabelecimento do Lawrence aqui, que é o livro do Chico Xavier, né? Brasil, Pátria do Evangelho, né? E eu acho Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Isso, eu estava tentando lembrar a outra parte, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que ocorreu aqui. Porque é mais ou menos dessa época, os trabalhos começam com o Chico Xavier aí pelos anos 30, e dão um impulso muito grande, e o Valdomiro Lores já tinha deixado essa contribuição toda aqui. Então, a impressão que me dá é que esse livro, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, vem quase que a corroborar, dentro da doutrina espírita, aquilo que o Valdomiro Lores e outros vieram trazer aqui para o sul do Brasil, dentro daquilo que o Renato falou, as guerras, duas grandes guerras. A primeira também absurda, que matou uma quantidade muito grande de pessoas, tanto quanto ou mais do que a segunda, e quase não se fala isso, e que não tinha como manter viva as tradições iniciáticas naquela barbárie, né? E aqui nas Américas isso se manteve. E não à toa, esses personagens vêm para cá ou encarnam aqui, aparecem aqui, mantendo a espiritualidade intacta. Tem uma coisa nesse comentário que você fez, não é muito pertinente o assunto, mas já que você comentou, que são vários gente de grande evolução espiritual, de várias linhas diferentes, que vêm aqui para o Brasil dizendo isso, né? Apenas para ilustrar. Pietro Baldi, né? O Mestre Udo, né? Oscar Luckner, o próprio Henrique José de Souza fala, né? Brasil, a pátria da iniciação, por isso que ele fala missão Y, né? Que é uma haste na América do Norte e a outra na América do Sul. O próprio Chico Xavier, e a gente vê, né, personagens como Valdomiro Lores e tantos outros aí. Outro que fala também, o Dr. Norberto Kepp, né? Da teologia analítica, também fala muito isso. Que é uma coisa para a gente pensar realmente, né? Para se trabalhar no nosso povo. E outra coisa curiosa é que os dois eram grandes astrólogos, né?
Sim, exato. A gente até falou um pouco disso, né? Mas o Valdomiro, por exemplo, era muito famoso. Ele deixou até 1964 as previsões preparadas para o Almanaque do Pensamento, quando ele morre em 57. Sim. Então, assim, e era muito profícuo isso. Uma coisa curiosa, né? Que a obra dele no próprio Almanaque do Pensamento, nós falamos assim, de hora de trabalho dedicada é maior que as 73 obras dele. É interessante, é Né? verdade. Ele tem uma produção absurda. É É, absurdo. aí, que nem eu falei, né? As instruções do ciclo esotérico, a gente sabe que escrever esse tipo de coisa dá muito trabalho, demanda muita pesquisa, né? Se bem que ele acha que não precisava pesquisar, ele provavelmente tinha condições de aprender isso em outra esfera. Mas escrever instruções de uma ordem esotérica demanda algum conhecimento, né? Fora o que ele escreveu no Almanaque do Pensamento, muito tempo ele foi o editor, né? E isso dá muito trabalho. A gente aqui com a nossa ousadia de falar sobre eles, né? A gente apanha aqui, né? Porque já é difícil de encontrar material suficiente. Imagina esses caras, são gigantes, são realmente gigantes. E o trabalho que eles vão fazer, né? O Dario Veloso, o próprio Lorenz, que acaba desembocando no círculo esotérico, né? Que aumenta a quantidade de iniciados ali dentro do ciclo esotérico, e que mais tarde são os membros do ciclo esotérico que vão dar suporte, e da maçonaria, né, que vão dar suporte para a fundação da eubiose. Uma coisa curiosa. Os primeiros, os eubiotas de primeira hora, eram membros do ciclo esotérico. Sim. Isso é realmente bastante interessante. Você falou da eubiose, mas a revista Darana menciona o Lorenz também em alguns de seus números antigos. Menciona. Só para deixar registrado, já que você tocou, né? Tem instruções de eubiose com comentários. A primeira revista da eubiose, no ano de 1925, a revista número 0, cita ele. Tem um artigo dele. Lembrando que o Lorenz também foi maçom, né? Há o registro disso de que ele também foi maçom. Maçom, etc. Tem uma loja maçônica com o nome dele, né? Eu pessoalmente eu não encontrei assim um registro definitivo de que ele fosse, mas assim com esse currículo aqui pertencendo e junto, provavelmente ele foi martinista através de uma loja maçônica da própria Ordem Rosa Cruz aí, né? Devia estar tudo aí por volta desse. A impressão que me deu é que, assim, eu acho que ele escondeu os registros, ele era muito simples, muito humilde, mas ele teve contato pelo Rio Grande do Sul, ou com o pessoal de Curitiba, ou diretamente com a Argentina ali mesmo, porque ele não negava, e os livros dele evidenciam todo o cabedal martinista dele, né? Isso aí, e ele não negava que era da OKRC, etc. A OKRC que a OM, a Ordem Martinista, né, como a gente chama, a Ordem Martinista de Papos, mantinha como uma das suas ordens, todo mundo sabe da história, né? E que recolheu depois, só como guisa de curiosidade, recolheu e não quer mais retomar a OKRC. Então, todas as OKRCs que hoje existem trabalhando no mundo não são a mesma OKRC, né, por mais que se mantenha o nome, que eles tiveram contato lá atrás. Sim, é outra coisa, né? Assim como é outra coisa. Existem Rosa Cruzes e Rosa Cruzes, existem ordens martinistas e ordens martinistas, né? Exato, tudo, teosofias e teosofias, tudo. E por aí vai. Sim. Eu, dentro disso que acredito que a gente possa ainda explorar muita coisa mesmo, né? Poderia, talvez mais alguns dias, não diria nem horas, né? Porque isso aí, sinceramente, olhando por alto, eu penso que só esses dois personagens já dariam um curso, tá? Já dariam um curso, né? E daqueles cursos com vários módulos, 120 horas e etc, né? Mas o que eu gostaria mesmo de pedir, né, a vocês era se vocês poderiam citar as principais obras, referências para o nosso público, para quem quiser se aprofundar no pensamento
tanto do Dario quanto do Francisco Lawrence, né? Perfeito. O Lawrence, especialmente, é muito difícil dizer como é, dizer algo sobre a obra dele, porque ele falou de tantos assuntos que não dá nem para selecionar um em específico. Ele, inclusive, Certo. escreveu uma autobiografia que só foi publicada em tcheco, então nunca teve em português, né? Mas ele deixa obras de vulto aí, né? O Filho de Zanoni, como o próprio Adílio mencionou, né? E livros sobre Cabala, né? O Jardim da Alma, da editora Pensamento, Diálogos Iniciáticos, também da editora Pensamento. Deixa eu ver o que mais. Inclusive, ele publicou livros sobre a mentalidade ameríndia e a iniciação linguística. Olha, eu sempre concordei com isso, né? Um mero curioso aqui, a gente tem alguma noçãozinha ali de Esperanto, sânscrito e hebraico. Quando a gente toma contato com essas línguas, e eu muito superficialmente, fico abismado com as coisas que elas carregam no seu arcabouço. Imagina um cara como ele que sabia o significado, a gramática de cada uma dessas línguas, né? É uma coisa impressionante, né? E essa humildade do Lawrence, né, que é digna de nota. Ele era muito humilde, né? Então, assim, é um personagem difícil como eu disse no começo, é difícil de falar sobre ele, no sentido em que você vai encontrar, do ponto de vista espírita kardecista, muita coisa falando sobre ele, que, na minha opinião, tem seu valor dentro do espiritismo, e serve ali, o trabalho e a obra dele dentro do espiritismo. Mas também ele tem um trabalho iniciático que é assim, é digno dos grandes iniciados e que a gente nunca fala. Até por isso que nós aqui, né, quando nos reunimos, falamos, vamos falar desse cara aqui, porque é injusto o que a história faz com esses personagens, né? Então, o Lawrence, né, eu tenho uma obra enorme, né? O que falam muito dele, né? Eu leio muito, é muito comprado aquele livro de Cabala, o livro de Esperanto, mas, como o Adílio falou, né, o próprio Filho de Zanoni é a continuidade do livro Zanoni, né, que é um romance iniciático. Já o Dario Veloso tem, por exemplo, o Templo Maçônico, que é uma das obras dele, né, e todas essas revistas que ele escreveu, cada uma com uma linha, né, de edição, a Esfinge, Mirto e Acácia, a Luz de Crotona, a Lâmpada, pelo que eu fiquei sabendo, ele tinha uma tônica mais martinista. O Ramo de Acácia, né, que provavelmente aqui ele está falando mais da maçonaria. Então a gente vê que para defini-los, né, e notadamente também o Dario Veloso, é difícil até pela amplitude da obra deles, né? Eles não se restringiram a um aspecto só. Dario Veloso no Sul é considerado, tem o busto dele, um grande educador, né? Não só um ocultista. Essa não é a única obra deles. Eles tinham uma obra na sociedade tão grande quanto ao que nós estamos discutindo aqui. É verdade. Não tem como. Imagina uma pessoa que escreveu aí dezenas e dezenas de livros, e no caso do Dário Veloso, que através de artigos nas várias revistas, né, espalhou conhecimento, né, ao longo de décadas pelo Brasil e mesmo para fora do Brasil, é muito difícil. E a abordagem são abordagens um pouco diferentes. Acho que o Dário Veloso talvez mais circunscrita. Ele escreveu livros de história, que ele era professor de história, né? Sim. Inclusive foi homenageado, né, no colégio que ele dava aula quando ele faleceu. Quando ele faleceu, vários jornais, inclusive, da região do Paraná, falaram, né, da perda do Dário Veloso e tudo. Uhum. Então, eu acho que o Dário Veloso ele deixou contribuições diversas, mas principalmente, né, nas ordens que ele manteve e nos vários artigos. Já o Lawrence escrevia muitos livros mesmo, impressionante,
a gente praticamente pode inferir da nossa conversa, que é o que a gente vê também, né, das pessoas que o conheceram, que ele praticamente psicografava esses livros, porque a rapidez da produção, né, a amplitude de conhecimentos, assim, assertiva, né, eram documentos que, como a gente falou aqui, por exemplo, na Bhagavad Gita, que iam de encontro às melhores traduções, né, como você já colocou aqui, Renato, a história. Então, ele tem trabalhos, o Lawrence, ele tem trabalho sobre homeopatia, receituário de remédios caseiros, ele vai desde algo ligado à medicina até história, filologia, literatura, e por aí vai. Então, só os dicionários e os vocabulários que ele deixou, o Valdomiro Lawrence, que escrevia mais livros, né, já é um trabalho em si monstruoso. E, como você já colocou, né, o trabalho social que eles deixaram nas suas localidades e para o Brasil, em termos espirituais, iniciáticos, isso não tem medida. E aí, só como citação, só para valorizar, né, uma pessoa ajudou bastante aqui, eu só reitero aquele livro. A gente não conseguiu assim um livro específico do Dário Veloso, talvez merecesse, acho que assim como o Lawrence também merece, mas pelo menos o da Luciana Novinsky, que pode ser encontrado, né, diretamente no contato dela, né, como eu disse, não é editora, Francisco Valdomiro Lawrence, um homem além do seu tempo. Então, entrando em contato com ela, exatamente, entrando em contato com ela, qualquer pessoa pode adquirir e vale a pena, o livro que não é caro, é barato e que explica muitas fotos, inclusive, muitas mesmo, fotos que não estão na internet, né, que ele já conseguiu com a proximidade com a família, com os vizinhos, amigos, etc., e de várias épocas diferentes, e fotos atuais também, inclusive com obras póstumas, né, e monumentos, coisas na cidade de Dom Feliciano, memoriais, né? Existe o Memorial Francisco Valdomiro Lawrence, em frente ao cemitério municipal de lá, né, que é aberto à comunidade, então acho que vale a pena, né? E nesses documentários e tudo na internet, vocês vão encontrar o contato da Luciana. Muito bem. Eu acho que a gente está se encaminhando, né, para uma parte mais terminal desse importante, mas importante mesmo, podcast em que nós estamos tratando desses dois personagens que são até injustiçados, né, do ponto de vista do reconhecimento e do conhecimento acerca das suas produções. E aí, queria ouvir as considerações finais de vocês a esse respeito, né, do que vocês gostariam de dizer para o público, né, à guisa de conclusão, e, de certo modo, saudando o nosso público na continuidade. Vamos passar a palavra ao convidado primeiro, e aí, inclusive, Renato, pode falar, inclusive, das suas atividades, acho que seria interessante, até porque muitas se aproximam, inclusive, do Valdomiro Lawrence. Eu sou homeopata, não médico homeopata, né, terapeuta homeopática, e sou homeopata, perdão, e sou quiropraxista, né? Então eu atendo online, quem quiser, é só entrar em contato pelo telefone 11 97404 4259. Mas eu queria agradecer, né, e louvar, né, a sabedoria arcana exatamente por deixar e fomentar esse trabalho, né, que faz justiça a alguns iniciados. Coisa rara hoje no mundo de hoje, né? A gente não tem a pretensão aqui de esgotar o assunto se não introduzir, mesmo porque a gente não é especialista, né? Não somos especialistas nem no Lawrence, nem no Dário Veloso. É apenas o desejo que nós tivemos de anunciar, assim como nós tivemos a surpresa quando nós entramos em contato com esses personagens, nós também queremos dividir, né, essa informação, né, ainda que modesta, para que vocês possam aí se aprofundar, né, ou até nos ajudar aí com mais material, né? E agradeço aí a todos que colaboraram, né, com o nosso trabalho, né, e deixar aqui o meu fraternal abraço
a todos os membros da Sabedoria Arcana. Obrigado, Adílio, obrigado ao Pablo por essa paciência e por esse convite. Nós é que agradecemos, Renato. Deixar também aqui o agradecimento pela oportunidade que a gente tem pela Sabedoria Arcana de destacarmos, né, alguns personagens, ou algumas organizações, ou movimentos, ideias, etc., que normalmente trazem um retorno muito bom, a gente sempre comenta isso, e continuamos a receber retornos dos ouvintes por várias fontes, né, dos programas, os programas que o Renato participou sempre foram muito elogiados também, esse aqui certamente será. E eu vou deixar aqui o contato também da Luciana Novinsky, que eu peguei aqui enquanto a gente estava gravando, que é uma pessoa que precisa e que faz um trabalho muito grande de manutenção da memória do Valdomiro Lawrence esse ano, e também por questões pessoais, precisa bastante de ajuda. E ela foi muito gentil com a gente, né, Adílio? Ela colaborou aí. Foi muito. Colaborou bastante, o que ela pôde indicar de documentários, né, documentos, mesmo por escrito, como eu disse, documentários no YouTube ela fez. O contato para aqueles que queiram adquirir o livro, né, do Francisco Valdomiro Lawrence, que é o único no Brasil, que eu saiba, ou até mesmo fora, que trata especificamente da vida desse grande personagem, prefixo 51, né, lá do Rio Grande do Sul, 9551-0555. Tá? Lembrando que não é de Porto Alegre, é do interior do Rio Grande do Sul, do Dom Feliciano. Então, fica aqui o recado e o nosso agradecimento público, em meu nome, em nome do Renato Dantas, Pablo Bispo também, em nome da Sabedoria Arcana, todo o apoio que a Luciana Novinsky nos deu ao longo desses últimos tempos, para que a gente pudesse gravar hoje e falar do Francisco Valdomiro Lawrence. No mais, deixar aqui meu agradecimento a todos que estão aqui discutindo, conversando hoje, aos nossos ouvintes, e deixar as saudações arcanas para todos. Sim. Saudações fraternais, saudações arcanas. Excelente oportunidade de aprender, de poder participar com vocês de mais esse podcast. E lembrando a todos que estão aqui conosco, não deixem de estar sintonizados em nossas redes. @Sabedoria Arcana no Instagram, Sabedoria Arcana no Facebook, www.sabedoriaarcana.com.br, que é o nosso site. Saudações fraternais, saudações arcanas e até a próxima!